Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu. Meus irmãos, gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 1. Nós vamos trabalhar hoje o Salmo de número 1, tá bom? Salmos primeiro. Vamos estudar todos nós juntos o Salmo 1, com o tema Bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios. Bom, bem-aventurados são aqueles que não andam no conselho dos ímpios, ou seja, felizes são todos os justos que não andam no aconselhamento, no conselho, das pessoas que são ímpias, tá? Muito importante esse salmo para que possamos ter luz, iluminar nosso entendimento com o Espírito de Deus a respeito dessa, podemos dizer, duas biografias aqui. Nós podemos ver aqui dois personagens nesse pequeno salmo. Nós podemos ver o personagem do justo e nós podemos ver o personagem do ímpio. O personagem da pessoa que é salva por Cristo, eleita pela sua graça, e o personagem do perverso, do que aonde passa e o que leva é maldade, certo? Nós vamos ver o que é que diz esse salmo e direi mais alguma coisa sobre na introdução. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, acabará, se destruirá, Então, meus queridos irmãos, esse salmo é o salmo introdutório dos demais salmos. 150 salmos. Esse é o primeiro salmo que introduz, ele relata o perfil, e como vai ser o andamento dos outros salmos. Se você observar, se você ler salmos, ou se você já leu todos os salmos, você vai prestar atenção e vai observar uma coisa. Este salmo 1, ele figura todos os outros salmos, do 2 até o 150. Por quê? Porque se você observar em todos os outros salmos, os salmistas, os cânticos, as músicas, que salmos quer dizer cânticos, hinos, tem salmo de Moisés, salmo de Asaf, salmo de Davi, e por aí vai, salmo de Corá, ou de Coré, são vários os salmos. E aí, se você observar, eles colocam nos salmos sempre a figura do ímpio e a figura do justo. Então esse salmo 1 é como se ele estivesse colocando toda a figura, todo o retrato, certo? De tudo que vai se dizer do capítulo 2 ao capítulo 150 dos Salmos.
É como se ele estivesse dizendo, olha, vai ser assim, ó, introduzindo. Estou dizendo aqui, ó, para vocês, resumidamente. Tudo que eu vou dizer é o caminho do justo, o caminho do ímpio, o fim do justo, o fim do ímpio. Todos os salmos vai dizer isso. E nesse salmo ele coloca os dois personagens, o justo e o ímpio, que nós vamos vendo todo o decorrer dos salmos. Tá certo? Então, os salmos, como eu estava dizendo, certo? Ele além de ser cânticos, né, músicas, que era natural, isso na nação judaica, uma oração, e aquela oração muitas vezes tem um escriba que escrevia aquela oração que estava sendo falada naquele momento, seja por um rei, seja por quem for, né? Como Davi, como Moisés. Então eles escreviam. Aí às vezes eles pegavam e transformavam aquela oração numa música, certo? De tão delicada e tanta revelação da pessoa de Deus e da vontade de Deus que tinha, que eles transformavam em música e começavam a cantar. É natural. Se você observar nas cartas de Paulo, Paulo diz assim: uns vêm com salmos, outros vêm com hinos, ou seja, era o costume da igreja cristã no tempo de Paulo, eles salmodiarem, ou seja, cantar salmos na igreja. Era natural, no meio do culto, na liturgia, no momento do culto, salmodiar, cantar os salmos da igreja. É uma coisa natural. Que, se você observar, a maioria das igrejas do nosso país, ela perdeu o foco disso. Porque se você canta a palavra, você espiritualiza a igreja. A igreja fica mais atenta à palavra. Quanto mais você salmodeia a Deus, mais a igreja se aprofunda, mais a igreja fica espiritual. Porque ela está consumindo a palavra. Ela vai tomando consciência. Se você observar, aos alunos cantando. E quando ele fica gravado na mente dos alunos, aquele canto, aquele ensino através de canto. Então imagine uma igreja que ela canta os salmos. Imagine uma igreja que tira um espaço para cantar salmos repetidamente, salmodiando. Então, o que acontece com essa igreja? Ela vai tendo conhecimento, crescimento da palavra muito maior e mais profundo. Ok? Nós podemos perceber aí no Salmo, certo? Do verso 1 a 4, vou dar aqui lendo para vocês acompanharem aí, do verso 1 a 4, ele diz assim, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz, ou mais que feliz, o homem. Quando ele diz homem, aqui retrata no sentido universal. Não quer dizer homem só do sexo masculino. Está falando homem no sentido antropológico, ou seja, a pessoa do ser humano. Ou seja, sexo masculino e feminino. Está se referindo aos dois. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de quem? Dos pecadores, que é o caminho dos pecadores é a mesma coisa que os ímpios, tá certo? Continuando, nem se assenta onde? Na roda de quem? Dos escarnecedores, que são os mesmos ímpios, que são os mesmos dos caminhos e pecadores, ok? Prosseguindo, antes. Aí ele faz, antes, este que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e nem na roda de escarnecedores, antes esta pessoa, tem o seu prazer, verso 2, aonde? Na lei, em que? A palavra de Deus. Ele tem prazer em que? Na Bíblia. Ele tem prazer em que? Na Sagrada Escritura, na palavra do Senhor, certo? E o que é que ele faz com a palavra do Senhor que ele tem prazer? Ele se deleita meditando dia e noite e dia, né?
essa pessoa que não anda no conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda de escarnecedores, essa pessoa é como o quê? Verso 3. É como o quê? Olha, está traçando o perfil do justo aí. Como é que ele é? É como a árvore. Que o quê? Plantada junto à corrente de águas. Você já viu uma árvore plantada próximo a uma corrente de águas? Como é que ela é? Não tem tempo ruim para ela, não seca as suas folhas facilmente, certo? Ela sempre está frondosa e verdinha, sempre, dando fruto, sempre, né? Prosseguindo, aí diz assim, que no devido tempo, ou seja, ele não vai dar o fruto no tempo errado, não, é sempre no devido tempo, no momento certo. No devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí ele dá o verso 4, que nós estamos observando aí, verso 1 a 4. Aí ele diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha. Nossa, né? Já viu como é que é a palha, né? Que o vento, quando bate o vento na palha, o que é que acontece com a palha? Dispersa, vai para um lado para o outro, não tem direção, não tem rumo, certo? Não tem direção, o vento dispersa, né? Ou seja, meus queridos, nesses versos de 1 a 4, nós poderíamos traçar o perfil de pessoas conhecidas na Bíblia. Nós poderíamos traçar aqui, por exemplo, o perfil do ímpio Caim e do justo, seu irmão Abel, certo? Traçando esses dois perfis dentro desse quadro aqui, fica muito claro quem foi Caim, o que Caim fez, o que era Caim. Caim não era, aos olhos de Deus, um homem justo. Aos olhos de Deus, não é aos olhos do ser, aos olhos de Deus. Deus olhava para Caim, observava sua natureza, observava seu interior, e o que é que Deus via em Caim? Maldade, perversidade, maquinação do mal. É tanto que ele era tão perverso que assassinou o seu próprio irmão. E a Bíblia diz que nós não devemos ser como Caim, que odeia o irmão, como diz lá em 1 João, na cartinha lá de 1 João. Nós não podemos ser ímpios, nós não podemos ser injustos, que é o contrário de justo, perversos, maldosos. Nós não podemos ser. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que odeia a seu irmão, lá em 1 João, não conhece a Deus, né? Você já viu alguma pessoa dizer assim: eu não gosto da cara de fulano, eu não gosto de cicrano, eu não gosto dessa pessoa, eu não vou para a cara dela? Preste atenção nisso aí, preste atenção. No capítulo 13 de João, Jesus disse assim: conhecerão que são meus discípulos, se o quê? Se amardes uns aos outros. Ou seja, quando você vê, entre aspas, um crente se referindo a qualquer pessoa que seja, com ódio no coração, dizendo que não vai com a cara daquela pessoa, que não gosta do jeito dela, que não gosta da cara dela, ele está sendo o quê? Qual o perfil dele no Salmo 1? Ímpio. É tendencioso ao quê? Escutar o conselho dos pecadores, andar no caminho, na vereda dos maus, sentar. Ele é tendencioso, essa pessoa aqui olha para as pessoas de forma carnal e julga, né? Dizendo que não gosta, não é assim, não vou pagar. Esta pessoa
ela é tendenciosa a sentar-se na roda dos escarnecedores, do escárnio, e fazer parte da maldade. O que seria ímpio? Você sabe o que é ímpio? O contrário de piedade. O que é uma pessoa piedosa? Pessoa piedosa é o justo, é a pessoa que busca santidade, é a pessoa que busca estar no amor de Deus, é a pessoa que busca estar em misericórdia, é a pessoa que busca estar em compaixão, é a pessoa que tem um coração perdoador. Esse é o perfil do piedoso. O impiedoso, o ímpio, é o contrário de tudo isso. É a pessoa que sente o ódio no coração, aceita o ódio no coração. Ela acha bonito o ódio. Ela mastiga o ódio como quem mastiga chiclete, saboreando o ódio. É esse perfil do ímpio. O que você vê no ímpio? Se você observar no ímpio, você já acredito que sim, se você foi como eu, né? Do mundo, você sabe o que é que acontece nas rodas da maldade. Você sabe que naquelas rodas da maldade ninguém é de ninguém. Você não pode nem confiar o seu copo na mesa da roda da maldade. Você sabe o que eu estou dizendo. Quem foi no mundo sabe que nem um copo você deixa, que os caras podem botar um remédio lá no copo e você sair louco da cidade. O mundo é assim, lembre-se. Como quando nós éramos pecadores, lembre-se da sujeira de onde Jesus nos tirou. Recorde sempre isso e dê graças a Deus de onde Jesus nos tirou. Lembre-se disso. Lembre-se que quando naquelas rodas de escárnio quer dizer zombaria, escárnio quer dizer desfazer os outros, escárnio quer dizer difamar as pessoas, causar injúria contra as pessoas. Tudo isso é crime, por exemplo. Não esqueça, difamação, nessas rodas da maldade, os escarnecedores, que não é os esclarecedores, mas é os escarnecedores, a roda do mal. Essas pessoas costumam o quê? Difamar esposa de fulano, namorada de ciclano, irmã de Beltrano. Ninguém sabe. A língua é venenosa. Já você parou para pensar nisso? Por isso que o salmista diz aqui de 1 a 4: olha, como é feliz. Preste atenção. Como é feliz o homem, o ser humano, que não se detém no conceito. Como é feliz? Porque ele evita muitos problemas, meus irmãos. A primeira coisa que nós devemos aprender nessa noite, quando a gente não se senta na roda de gente que fala o mal e difama os outros, escarnece os outros, primeira coisa que você evita, que é importante para a sua vida, para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para o resto da sua vida, você evita problemas. O apóstolo Tiago diz na sua carta que se tem um órgão no nosso corpo, se o homem tiver capacidade, ele domina, chama língua. Na roda dos escarnecedores, a língua não dá cãibra, não para. É para arrebentar e acabar com a vida dos outros. Então temos que ter cuidado, meu querido. Porque na roda dos escarnecedores, preste bem atenção, nesta roda do mal, na roda dos perversos, na roda da mente diabólica da mente de Satanás, estes não tem outro fim senão morte na sua boca. Morte na boca. Não sai vida ali. Não sai vida. Né? Então, vamos pensar aqui a diferença, né? As diferenças entre José do Egito e seus irmãos. Não foi que os irmãos de José fizeram com o irmão dele? Fizeram uma reunião ímpia, não foi? Reuniram-se, porque com inveja do amor do pai dele, pelo José, juntaram-se
fizeram uma armação, jogaram ele no buraco, mataram um animal, não foi? Sujaram a roupa dele de sangue e foram lá pro coitado do pai dele. Olha só, olha a armação ímpia. Chegaram lá, pai, nosso irmão José foi devorado por lobo, por leão, tal. E tá aqui, coitadinho do velho, acreditou na mentira ímpia, acreditou na mentira. Coitadinho do velho, chorou muito, o seu pai, e aquele rapaz, claro, era propósito de Deus também, foi vendido para o Egito. Mas por causa de quê? De uma mente e uma atitude ímpia. Houve o que ali? Uma reunião de escárnio, uma reunião maldosa, para destruir o irmão por causa da inveja. Devemos ter cuidado, irmãos. Essa é a diferença, né? Olha, versos de 1 a 4 mostra o retrato. Se tivesse como mostrar aqui o retrato de duas pessoas aqui, tinha como mostrar o rosto de uma pessoa que tem Deus e até o rosto de alguém que não tem Deus. Você está entendendo? Você nota rapidamente o semblante da pessoa que busca a Deus, que tem Deus. Certo? Não é que ela vive feito corrida com a cara assim, não. É que existe serenidade, né? Existe seriedade, sabe? Você percebe no rosto uma transparência, verdade, entendeu? Todas essas coisas. Iluminação do Espírito. Você está entendendo? Você percebe Deus. Quando você vê o rosto ímpio, o que é que você percebe? Logo de cara, aquela cara maldosa, de ódio, entendeu? Ou de desconfiança, de inveja, todos os rostos que você imaginar de perversidade. Se tivesse como colocar aqui os dois retratos, dava para estampar aqui. Claramente você ia dizer assim: esse aqui é o ímpio, esse aqui não é ímpio, é o justo. Porque esse é o retrato dos versos de 1 a 4 que nós vimos hoje à noite. Esse é o retrato. Se você olhar o retrato do justo, porque é o que Deus quer nos destacar, o retrato do justo. Deus não está se preocupado, Deus na sua palavra não está preocupado em destacar o retrato do ímpio, não, porque nós já estamos acostumados a ver. Mas o retrato do justo, versos de 1 a 3. Olha o que é que diz aí, versos de 1 a 3, acompanha a sua Bíblia. Olha só. Olha o retrato. Imagine a figura humana dessa pessoa. Bem-aventurado o homem que não anda. Essa pessoa se exclui, né? Ela não anda em quê? Em conselhos ímpios. Não anda aonde? No caminho dos pecadores. Nem se assenta, ou seja, ela não tem trabalho de se assentar onde tem uma roda de pessoas maldosas. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes, olha só a figura dessa pessoa. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, né? E de noite, e medida de dia de noite, né? Ele, aí ó, a figura, ele é como uma árvore, ou seja, você percebe todos os frutos e as virtudes que essa pessoa é, como uma árvore frondosa, uma árvore saudável. Se nós fôssemos colocar aqui outra figura de uma árvore de um ímpio, como seria a árvore? Frutas podres, galhos secos, cupim destruindo a árvore. Uma árvore totalmente podre. Assim é a natureza dos ímpios. Você está entendendo, meu irmão? Agora nós vamos aqui a segunda coisa. Nós vamos ver aí o que? Judicialmente, nós vamos ver a questão judicial. Judicialmente, as pessoas estão separadas, ou seja, judicialmente, o texto do Salmo 1 mostra que as pessoas são separadas eticamente, judicialmente. Você sabe, há uma separação. Notou? O salmista colocou a questão judicial. Não há comunhão entre luz e as trevas. Claramente o salmista diz: olha, não tem como ter comunhão entre a luz e as trevas. Não tem. Não tem.
claramente ele faz logo essa separação, esse divórcio. Ele divorcia logo, não tem como. O justo que medita, medita doido na sua palavra, que ora a Deus, que busca a Deus, que tem temor a Deus, que tem temor à sua palavra, não tem como ele andar casado com o ímpio. Não tem como. Não tem como ter união entre luz e trevas. Um exemplo disso, prático, simples, até simples demais. Igreja fechada, luzes apagadas. O que é que você vê nessa igreja? Passando, você vê escuridão. Não é verdade? Quando abre a porta, que ligam-se as luzes, tudo é iluminado. Você entendeu por quê? Porque há uma soberania da luz nas trevas. Não tem como as trevas andar em comunhão com a luz. A luz ela toma de conta, ela domina as trevas. Você entendeu? Por isso que não tem como andar casado, eu digo casado, filho, pejorativo, bonito entre as ideias do ímpio com as ideias do justo. Os princípios que nós temos na palavra de Deus são os princípios que os ímpios têm. Qual o princípio? Vamos lá, vou trabalhar aqui com vocês. Qual o princípio que o ímpio tem para o casamento? Vamos trabalhar superfície. Qual o princípio? Quando o ímpio casa com outro ímpio, qual o princípio que aquele ímpio tem de casamento? O que é que ele pensa? Não, eu estou casado. Tudo bem. Mas, se não der certo, a gente se divorcia. Isso é o quê? Um conselho. Não é verdade? Se você observar no dia a dia desse jeito, se você parar e pedir, imagine, meu Deus tem misericórdia de nós, e isso nunca aconteceu conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nosso Senhor. Que imagine ter uma crise no seu casamento. No meu casamento deu uma crise, estou casado há 15 anos, de repente deu uma crise, probleminha lá, o negócio limpou. Não está com nenhum jeito, o negócio tronchou, um exemplo, isso é um exemplo só. Aí eu vou para pessoas ímpias pedir conselho para elas. Nossa, o que é que vai acontecer? O que é que o ímpio vai dizer? Ah, rapaz, separa e casa com outro. É assim. O que é que a Bíblia diz? Não. Restaura, perdoa, caminha mais uma milha no casamento. Está vendo, irmãos? Não tem como há comunhão. Não tem como andar juntos de braços dados entre justos e ímpios. Temos que divorciar esse negócio. Não sei com quem você conversa, mas tenha cuidado. Tenha cuidado, porque se ela não tem o Espírito de Deus, se ela não tem a luz da palavra do Senhor nela, ela pode prejudicar a sua vida. Né? Amém? Entendeu? Olha só, nessa questão judicial, entre essa separação, esse divórcio, né? Os versos que se destacam é versos 5 e 6. Versos 5 e 6, olha só, do Salmo 1. Por isso, aí ele destaca que esses são os mesmos ímpios, tá? Ele destaca. Por isso, os perversos, que é os ímpios, os perversos não prevalecerão. Por isso que é o judicial, tá vendo? Deus já decretou o juízo deles, olha. Por isso, os perversos não prevalecerão onde? No juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, Deus já decretou, vai perecer, vai ser destruição. Você entendeu por que a preocupação do
salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, afirmar que não devemos dar nem ouvidos ao que os ímpios dizem? Por quê? Porque eles já estão judicialmente condenados por Deus. Já estão decretados a sua condenação. O que acontecerá com eles? Eles não prevalecerão no dia do tribunal de Cristo. No dia que Jesus for fazer a separação dos bodes das ovelhas, dos da direita e da sua esquerda, eles não vão prevalecer. Já está decretado. Não é? Aí ele diz também que, olha só, isso aqui é mais forte, eu acho muito forte, que eles, os pecadores, eles não permanecem na igreja. Eu já tive muita experiência disso. Pessoas que estavam mais lá do que para cá, e quando ouvem a palavra de Deus, vai embora. O que é que diz a palavra? Que nem os pecadores na congregação, ou seja, as pessoas que têm a tendência a não querer Deus, a ficar meio que mais com o mundo do que com Deus, entendeu? Pessoas que têm a tendência a querer misturar o pecado com coisa santa, como diz minha mãe, que eu ouvi muitas vezes, ela crescia ela falando isso no meu ouvido, e que se gravou na minha vida inteira, ela dizendo: não se pode misturar o profano com o sagrado. O sagrado não se mistura com o profano não se mistura com o sagrado. E é verdade. É igual água, é igual óleo na água. Por mais que esteja ali, você percebe que não dá para se misturar. Por mais que isso aconteça, o profano não se mistura. Então você pode observar que muitas vezes as pessoas que não buscam a palavra de Deus, as pessoas que não querem compromisso com Jesus Cristo, não permanecem na congregação do Espírito, na igreja. Mas Jesus falou certa vez, na parábola que eu já preguei aqui, sobre o joio e o trigo. Jesus disse: não arranque, não arranque o trigo junto e o joio, nem o joio, Não faça isso, porque você vai acabar prejudicando o trigo, Mas mesmo assim, você nota que no final da parábola ele diz assim: que nos últimos dias separará, ou seja, o joio do trigo, E o joio vai ser lançado no povo dos ímpios, E o trigo vai ser recolhido para a vida eterna, são justos. A Bíblia inteira mostra isso como exemplo. Inteira a Bíblia mostra isso como exemplo. No verso 6, ele mostra o resultado do estilo de vida de cada um. Vamos observar aí. Você sabe o que é estilo de vida, O Salmo 1, versículo 6, mostra o resultado que vai dar no estilo de vida desses. Olha só o que diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo. Ou seja, Deus conhece o estilo de vida que o justo leva. E eu quero dizer para você que não é só aparência, não. A aparência faz parte, mas não é só aparência. O estilo de vida, ele quer dizer no trato dos negócios, como se tratar a esposa e como a esposa trata o marido, como se tratar o irmão como irmão na igreja, como o filho trata o pai e como o pai trata o filho. É isso que ele está falando, isso é que ele está dizendo. O estilo de vida do justo é sempre baseado no temor, porque ele medita na palavra, ele se preocupa com o testemunho, ele se preocupa com o que ele vai fazer, certo? Se está agradando ou não a Deus. Já o ímpio não. Qual o conselho do ímpio para os filhos? Quem cresceu em família que não tinha conhecimento da palavra sabe o que eu estou dizendo. Meus tios mesmo diziam que a gente ia para boates, para cabarés da vida, ser cabra safado. Era esse o conselho que a gente recebia,
Mas a palavra de Deus diz que a gente deve ser pessoas boas, mansas, ponderadas, equilibradas, com domínio próprio, buscando a Deus com tremor e temor todos os dias. Olha a diferença, dá logo um choque. Você está entendendo? Aí ele diz, o outro perfil, né? O outro perfil é o quê? O estilo de vida ímpio. O que é que vai acontecer com o estilo de vida do ímpio? Ruína. É arruinar a vida deles. Olha só, mas os caminhos ímpios descerá, parte dele. Vai ver, ó, arruinar. Por isso que nós devemos aconselhar os filhos a meu pecado, ensiná-los, porque eles vão se dar mal. Você sabe disso. Você sabe disso, né? Agora eu quero, para concluir, meus queridos, para concluir, gostaria que você abrisse sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Para a gente terminar, tá? Primeiro Coríntios. Preste atenção, tem tudo a ver com tudo, tá? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. O que é que diz o versículo 33? Está dizendo que aí nós não devemos andar o quê? Nas más conversações. Quando eu vi esse versículo, eu pensei logo justamente numa roda de escárnio. Roda de pessoas maldosas, que arquitetam o mal, que denigrem a imagem das pessoas. As más conversações corrompem. Ou seja, às vezes tem um bom costume de todo mundo se respeitar, de todo mundo se amar, de todo mundo andar junto, e de repente uma mal conversação corrompeu, destruiu, trincou o quê? O bom costume que tinha antes. Vamos ter cuidado. E ele diz mais no verso 34 que essas pessoas elas não têm conhecimento de Deus, são brutas, elas são ignorantes, elas não têm conhecimento de Deus. Ele diz no verso 34. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Cuidado com as más conversações, como diz o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém aonde? Na roda dos escarnecedores, né? Quer dizer, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não se detém no caminho dos pecadores, né, meu querido irmão? Devemos ter cuidado com isso, devemos ter muito cuidado, porque somos tendenciosos no momento de aflição, pela vergonha, às vezes vergonha de conversar com o irmão da igreja, às vezes eu pego uma pessoa de infância, mas aquela pessoa não é de Deus. E aí você pode entrar num problema maior, né? E tem pessoas que não têm ética. Sabia disso? Tem pessoas que não têm ética. Ouve o que você disse e sai espalhando. Sai falando. Cuidado. Cuidado com as más conversações. Cuidado, irmãos, com o que nós falamos dos outros, né? Más conversações corrompem bons costumes. Tá bom? Cuidado. Conselho ímpio. Cuidado com o pecado ímpio. Cuidado para você não estar na igreja, mas com um comportamento ímpio ainda. Cuidado com isso. Uma postura, estilo de ímpio ainda. Às vezes a pessoa está na igreja, mas mantém estilo de vida de ímpio, né? Uma coisa que eu achei horrorosa numa igreja que eu pastoreei 1 ano e meio lá, horrorosa. Os irmãos saíram da igreja
e contava para os ímpios da cidade tudinho o que aconteceu com os problemas da igreja. Aí dizia assim: pastor, estou matando, acabando com a nossa igreja. E eu disse: como é que esse pessoal está sabendo os problemas da igreja? O problema do adultério ligou fulano e tal. Como é que está sabendo o problema que ligou e tal? Fulano e tal tem um problema do trabalho dele. Como é que eles estão sabendo? Porque sou eu que estou dizendo. Aí um bateu a mão na cabeça assim, baixou a cabeça. Aí disse: ixi, pastor, nós temos uma língua que fala demais. Aí eu disse: amém, meu irmão. Descobrimos, né? É porque vocês pegam os problemas da igreja e saem falando para todo mundo que não é crente. E aí é por isso que a cidade inteira sabe os problemas da igreja. Devemos ter cuidado, irmãos, porque às vezes estamos expondo os problemas da igreja para gente que não é igreja. Isso não é bom. Você não sabe o quanto isso prejudica uma igreja. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Amém? Vamos orar nesse momento? Oremos ao Senhor. Diante desse salmo, você tem dois perfis de pessoas, como eu vi, e Deus me confrontou. Eu tinha que melhorar em muitas coisas, sabe? Pensamentos, às vezes a postura. Deus me confrontou. O Espírito Santo disse: você precisa melhorar nisso. Então eu sei que Deus falou com você, somente você que é novo convertido, com certeza absoluta. Então esse é o momento que você tem agora de fechar os seus olhos, não esperar a minha oração, mas você mesmo, diante de Deus, se quebrantar agora. E se você vacilou, você errou nesse sentido, você está agindo ou agiu como ímpio, ou ainda tem pensamentos e comportamento do ímpio, nesse momento, se arrependa diante do Senhor. Se arrependa. Peça perdão a Jesus, porque só eu não posso te perdoar. Mas Jesus pode te perdoar. O sangue dele é suficiente para te purificar de todo pecado. Então ele agora, se você se arrepender, se você for ele agora e pedir perdão pela sua má postura, certo? Ele vai te perdoar. Você vai sair daqui em paz. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confesse agora o seu pecado ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor é quem nos julga mesmo. E como é bom, porque quando o Senhor nos julga, o Senhor nos confronta. Aleluia, Senhor, por isso. Glórias a teu nome, Senhor. Obrigado, porque isso mostra o teu amor por nós. Porque se o Senhor fosse um Deus irresponsável, o Senhor nos deixava destruir sozinhos. Mas o Senhor cuida de nós e nos mostra que nosso comportamento muitas vezes está como de um ímpio, e que muitas vezes nós atentamos para o conselho dos ímpios, e que muitas vezes nós nos assentamos na roda de pessoas maldosas e contribuímos e somos a favor do que elas estão dizendo com maldades. Tem misericórdia de nós. Nesse momento eu me arrependo, e às vezes que eu me expus ao ridículo, meu Deus, de estar na roda das trevas. Me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu fiz isso. E todas as vezes que pensei como ímpio, e todas as vezes que me pronunciei palavras como ímpio, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Me ajude também. Eu preciso também, como esses irmãos. Senhor, eu me quebranto nesse momento, eu peço o quebrantamento nesse momento. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Jesus. E que teu sangue nesse momento me purifique, nos purifique a todos de todo pecado. Que nós possamos sair daqui mais salvos que a guerra, limpos e em paz, com a consciência leve, Senhor, para nossas casas. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Mas um dia senti meu pecado